Oi, eu me chamo Edmilson e gostaria de falar um pouquinho hoje sobre TDAH. É engraçado assim que a gente vê muita gente, psicólogos e psiquiatras, falando sobre TDAH. Mas assim, ó, só quem vive o TDAH, que sabe realmente o que é ser um TDAH. Então o que eu vejo falar? De repente um fala que eu vou ser o maior ferrado do mundo, que eu não vou dar em nada se eu não tomar remédio. O outro já fala que eu sou o mais inteligente do mundo, que os TDAH vão dominar o mundo, que o troço é doido. Então, na verdade, eu vou tentar, para quem gosta do assunto, para quem é TDAH, para quem tem filho que é TDAH, ou que gostaria de saber se tem ou se não tem e tal. Eu gostaria de dizer principalmente que dá para você ter uma vida razoavelmente normal. Né? Por quê? Porque você não sabe que você tem TDAH. Então você pensa que tudo que acontece na sua vida é normal. Por exemplo, a noite passada me deu uma insônia danada por causa de um problema que eu tinha, mas um problema assim relativamente pequeno, né? E meio até sem solução, né? Tudo tem no tempo. E aí, tipo assim, não dormi a noite inteira. Fiquei com aquele problema ali, como eu mexo também muito com o computador, faço tráfego para a empresa e tal. Aquilo ali virou um troço doido de computador, aquela coisa, e eu apagava e acordava, apagava e acordava. E aí fica assim foi às 2 até às 5 da manhã, 5 e meia, foi quando eu consegui dar aquela apagada legal e dormir. Então, mas assim, isso faz parte da minha vida. Hoje eu sei que eu tenho TDAH, mas naturalmente que sempre foi assim, né? E chegou um dia que aquilo lá me irritava muito, essa coisa de ficar, tipo, sem dormir. Mas no outro dia eu produzia normal, né? Aí eu fiquei pensando, dane-se a minha insônia. Minha vida é normal. Se eu tenho que acordar de noite e ficar pensando nos problemas, eu vou lá, tomo um café, esqueço o problema, pego um livro, né? Eu vou na internet, fico ali vendo alguma coisa ali para me distrair, até que eu esqueço aquilo e vou para a cama e durmo. Então minha vida foi essa. E que a vida pode ser assim, né? Desse jeito. Então, o que é assim interessante nessa minha vida? Que eu fiz 3 vezes a sexta série. Uma hora repetir de português, uma hora repetir de matemática, outra hora tornava repetir de português. Então minha vida foi essa. Por outro lado, eu tirava só nota 10 em geografia e história, né? 0 de inglês. Inglês para mim parecia que era chinês, né? Que lá não entrava, sílaba tônica, aquelas coisas não, né? Até hoje eu tenho dificuldade, porque eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade com sílaba tônica. Né? E aí fui levando, até que eu mudei de estado e fui fazer o primeiro colegial em determinada escola. Mudei para Mato Grosso do Sul e fui fazer na MASSE, né? Fui estudar, não sei quem é daí, sabe onde é a MASSE, e fui fazer o primeiro colegial na MASSE. A verdade é que eu repeti, né? Como eu estava muito ruim na escola e tal, eu estava morando com os meus tios, eu voltei para Londrina para ver se dava uma melhorada na vida, né? Aí, o que acontece? Eu entrei meio que assim, com o ano começado, né? Então, eu não comecei desde o comecinho do ano, eu entrei com o ano começado. Então, os alunos ali já estavam mais ou menos integrados. Aí, o que aconteceu? Eu tenho essa coisa muito de machão, de sair na porrada, essas coisas. Isso é que meu pai me ensinou, que era um dia falar sobre isso aí, né? Mas assim, ó, eu fiquei numa de não dar moral pra ninguém. Aquela cara de bravo e não sei o quê, e eu meio que fui acostumando com essa coisa de ficar quieta. Então, o que aconteceu? Todos aqueles anos que eu era bagunceiro, desatencioso, briguento, tipo assim, eu comecei a ficar quieto, comecei a prestar atenção e o meu foco direcionou para as aulas. Então, do pior aluno da escola, eu já tinha saído ali da 9ª série como o pior aluno da escola, passei a ser, de uma hora para outra, o melhor aluno da escola pelo simples fato de eu acostumei com a dar atenção para o professor, né? Até de português, eu tinha um professor que era tio meu, assim, meio de segundo, um cara maravilhoso, e eu gostava de assistir a aula dele porque ele brincava, ele fazia piada, todo mundo gostava da aula dele, né? E eu comecei a desenvolver um pouco nessa parte de português e vencer as dificuldades. Matemática, eu virei o as de matemática, para mim toda matemática era simples, então do nada eu virei ali um excelente aluno, mas o que eu pude perceber é que o que acontece? Você passa a gostar das coisas que te têm entendimento. Então, se por acaso você tem TDAH, você tem alguma dúvida, alguma coisa assim, se você começar a se inteirar, se esforçar para isso, né? Aí, até o ponto que você aprende um pouco, aí o negócio vai que vai, né? Aí você vai meio que quase aquela de virar gênio, né? Por quê? Porque é o esforço.
Então, o TDAH é uma coisa que eu acostumei muito na minha vida, né? Principalmente depois assim de adulto, depois que eu passei essa fase de pior do pior, foi ser, as pessoas chegavam para mim, assim, muitas que eu sempre tive um problema com um transtorno de identidade, né? Então depois um dia falou outra coisa sobre isso aí. Então o que aconteceu? Eu não gostava de receber elogios. As pessoas vinham falando para mim, Edmilson, você um dia vai ser muito rico, você é muito inteligente. Conheci um cara que ele é assim, uma das maiores riquezas do Mato Grosso do Sul, não foi um não, foi na verdade dois. Chegou para mim e falou, Edmilson, um dia você vai ser muito rico e tal, porque você é muito inteligente, é o cara mais inteligente que eu conheço. Minha filha, você é o cara mais... Acostumei com isso, mas não é. A verdade é que quando você estuda, você tem esforço e você gosta de estudar, você acaba desenvolvendo o talento. Não é a cabeça, é que o hiperfoco faz você desenvolver. Mas pode acontecer na vida de quem não tem o TDAH? Pode. A pessoa pode desenvolver. Eu gosto disso, vou fazendo, vou pintar. Todos os grandes pintores eram TDAH? Todo grande cientista era TDAH? Não, todos eles se esforçaram muito, porque nada vence ao esforço. Então, deixando bem claro, nada vence ao esforço. Então, se você tem um filho com dificuldade, ou se você tem dificuldade, paga uma aula particular, aprende mais, vê na internet, hoje está fácil. Eu não cozinhava nada, hoje eu faço tudo quanto é prato pela internet, adoro cozinhar. Eu gosto de cozinhar rápido. Se eu faço a cozinha em 15 minutos, assim, um almoço em 15 minutos, para mim aquilo ali é a glória, não basta cozinhar. Tem que ser cozinhar rápido, né? Aí deixa a cozinha numa sujeira, uma doideira. Então é isso que eu gostaria de deixar para você, que tudo é o esforço. E se você tem um filho que tem problema, investe nele, ensina ele, bota ele no particular e tal, né? E aí uma próxima a gente fala sobre outras coisas, tá bom? Um grande abraço para todos. Quem gostou, segue, compartilha, que a gente vai falar sobre muitas coisas. Não só TDAH, porque assim, TDAH adora dar pitaco na vida dos outros, mas não gosta que ninguém dá pitaco na vida deles. Aí um outro dia eu explico por quê. Um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau.